Todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, você ouve o programa Linha do Tempo Especial. São 10 sucessos de um artista ou banda que marcou época nos anos 70, 80 e 90. A apresentação, Claudemir Mota. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Mega Tour, translados urbanos e intermunicipais, com vans executivas, qualidade e segurança no transporte. Ligue e confira, 5498-448-2067. Trabalhamos 24 horas. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Unopar Caxias do Sul. Vestibular 2018. Você digital até na hora de estudar. Pós-graduação à distância. Flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite www.unoparead.com.br. Vesper Cargas Expressas é qualidade e agilidade na entrega de cargas urgentes para todo o Brasil. Empresa certificada pela ISO 9001 em cargas urgentes, a Vesper oferece serviços personalizados para a demanda da sua empresa, com confiança e excelência no atendimento. Faça seu orçamento com a Vesper pelo telefone 54 3026 7474. Vesper, é tempo de entregar o que você precisa. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Oi, gente, muito boa noite para você que está nos acompanhando em mais um programa. Eu sou a Dani Polidoro, Gurias de Quinta, já está no ar. Muito obrigada pela tua companhia em mais uma quinta-feira aqui na Esporte Serra. Boa noite para você que está nos vendo pelo Facebook da Esporte Serra e você que está nos vendo, ou melhor, só nos ouvindo pelo site www.esporteserra.com. Hoje a Karina não estará conosco, teve um acidente de trabalho, né, Janine Stecanella? Está se recuperando, mas hoje nós temos convidados que vão falar conosco sobre voleibol. Eu particularmente amo esse esporte, tenho uma ligação muito profunda, joguei vôlei, tudo mais, e a gente vai conversar bastante sobre isso, então você que está aí nos acompanhando, mande suas dúvidas, suas mensagens, seu oi, seus recados, que a gente vai estar lendo aqui junto com vocês. Boa noite, então, Janine Stecanella. Boa noite, Dani, para todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo pela live. Um período, assim, de transição, né? Exatamente. Época de férias, mas com alguma movimentação. Não é aquele período mais produtivo, cheio de informações, né? Mas a gente espreme um pouquinho daqui e dali para trazer algumas novidades da dupla Caju, já se movimentando aí em pré-temporada para a preparação do gauchão. Vamos falar de vôlei também, que é um esporte que eu adoro. Jogava muito na escola também, provavelmente foi o esporte que eu mais joguei na escola, interséries e tudo isso. Acompanhei também um tempão o pessoal da UX, né? Que infelizmente não temos mais esse esporte tão presente, assim como já foi. E vamos também trocar teorias aí sobre dupla Grenal, que também tá paradinha. Quem é do Judo Caxias pode mandar aí seus comentários dos reforços que estão chegando. O que vocês estão achando? Tá bom? Tá ruim? Vai convencer? Não vai convencer? E outros recados também. O pessoal pode ir interagindo com a gente na live.
Exatamente, como a Janine bem lembrou aí, dupla Grenal, então entrando em férias. Então a gente vai procurar aí trazer sempre alguma informação ou outra do que está acontecendo lá na capital, mas a nossa dupla Caju, bem como a Nini lembrou, chegando reforços, os treinadores já estão aí confirmadíssimos para o Gauchão 2019, os atletas também chegando. Você conhece esses atletas? O que você está achando? Tá feliz? Tá chateado? Manda pra gente o seu recado. E a gente começa então com dupla Caju, Nini? Vamos falar então, Dani, um resumão do que tem acontecido. O Ju ainda não começou oficialmente a pré-temporada, mas já tem aí alguma movimentação nos bastidores. Começou lá no dia 30 com a oficialização do Luiz Carlos Vinck como treinador para a temporada de 2019. E, por enquanto, o que a gente tem de novidades aqui no Alfredo Jaconi? O goleiro Dida, de 33 anos, que estava no Brusque. Semana passada a gente falou, né, do Lucas Pavone, o lateral esquerdo de 28 anos, que estava no São Caetano. E tem também o Rafael Jatai, 29 anos, que estava no Botafogo da Paraíba. Vou pegar uma notícia aqui do Insta da Esporte Serra também, que o pessoal compartilhou a chegada do zagueiro Vitor Salinas, de 26 anos. Ele estava no RT de Minas Gerais, foi eleito o melhor zagueiro pelo Campeonato Mineiro desse ano e vem aí também para reforçar o time do Ju, que a gente percebe até agora muitos jogadores de times do interior, jogadores também com um perfil mais experiente, né, para cima da casa aí dos 25 anos, alguns já na casa dos 30 anos. A gente sabe que a questão financeira vai influenciar muito na formação da equipe do Ju, então a gente tem aí que ficar atento a esses nomes, procurar referências. Eles vêm já dos seus clubes com boas referências, bons campeonatos recentes, né, boas atuações. E é isso que o Ju tem para apresentar por enquanto. A gente sabe aí que jogadores mais desconhecidos devem formar esse elenco para 2019. Outra movimentação sobre o Ju também é a chegada do Rodrigo Squinalha aqui na cidade, o preparador físico que tem aí uma longa história com o Juventude, estava na Coreia do Sul, mas veio para cá provavelmente para acertar definitivamente a sua volta para o clube, porque o Ju teve também aí algumas questões envolvendo preparação física esse ano. Essa mudança pode ter a ver também, né, com esse desempenho abaixo dos jogadores do Ju, muitas lesões, jogadores que uma partida, né, tinham voltado de lesão de uma partida, machucaram de novo. Então vamos esperar aí que o Rodrigo feche mesmo e que consiga dar uma renovada na preparação física do Ju para o ano que vem, para esse não ser um empecilho como foi nesse ano, né, de 2018. Foi um questionamento muito grande realmente dos torcedores esse ano em relação ao Juventude, que era a preparação física, né? Foi, acho que, um ponto assim bem crítico, que era quase consenso, né? Verdade, Dani. Isso aconteceu durante todo o campeonato. Então, Exato. Desde o princípio da Série B, a gente viu jogadores que no início do segundo tempo já estavam muito esgotados, com dores musculares, né? Ou sentindo lesões que estavam recém-tratadas. Exato. E isso prejudica muito um elenco que já não tinha grandes destaques individuais, um elenco que coletivamente não jogou tão bem também. Com as lesões, isso agrava ainda mais a situação do clube, tanto que, com certeza, a gente pode considerar esse também um dos motivos que fez parte ali do bolo todo pro Ju ter caído para a Série C de 2019. Realmente. Pois é, o Caxias, inclusive, tu bem lembraste aí que os jogadores que estão vindo para o Juventude, a maioria é desconhecida da torcida, né? O Caxias, por sua vez, está trazendo aí um pessoal que já atuou esse ano, né? Verdade. O Caxias, lá no dia 30, também divulgou no site uma nota com os 10 jogadores, né, que o clube manteve. O contrato são jogadores que já estavam aqui para a temporada, como o zagueiro Jean, que permanece. E nessa semana também chegaram algumas novidades. O Diego Miranda, que foi emprestado para o Brasil nesse campeonato da Série B, volta então para Caxias para fazer parte, para integrar o elenco grená. E o meia Eliomar, de 31 anos, que estava no Brusque, também é um dos novos reforços. O Caxias aí que deve trabalhar com uma média de 26 jogadores para essa próxima temporada, e 20 deles aí já estão aqui em Caxias em preparação física. O Caxias já começou sua pré-temporada no início dessa semana, na terça-feira, e outros jogadores então passando por exames médicos e últimos detalhes, né, de contratação, questões de contrato mesmo.
E lembrando, né, que o técnico Pingo também foi apresentado essa semana, ele que veio do Brusque, e conversando aqui nos bastidores a gente já percebeu que muitos jogadores do Brusque estão vindo para Caxias do Sul, tanto para a Juventude quanto para o Caxias. Então, essa é uma tendência aí que vem despontando nesse início de preparação para o Gauchão. O Caxias também, como a gente já falou na semana passada, vai ter um orçamento limitado para fazer os seus times, vai ter pouco dinheiro aí para trabalhar nesse gauchão em Série D, então deve contar aí muito com jogadores que têm identificação com o clube, que toparam ficar aqui, né, tiveram boa atuação nesse ano, até julho lá pela Série D, e vão continuar aí, então, para formar o time, né, de 2019. Vamos torcer para que essas apostas realmente deem certo, já que as desse ano, principalmente para o Ju, não deram tão certo. Vamos ver se jogadores desconhecidos, jogadores que fizeram carreira em outros estados, podem aí oferecer uma boa surpresa para os nossos torcedores caxienses. Eu acho que nada mais correto do que o que a dupla acabou escolhendo, porque o Juventude, que fez uma campanha péssima, tanto do Gauchão quanto na Série C, quer dizer, na B, agora caindo para C, eu acho que o mais correto mesmo era fazer uma renovação ali dentro de atletas, enfim, até a própria comissão técnica, enquanto que o Caxias, por sua vez, não conseguiu subir para C por um detalhe, né? E fez um excelente campeonato, uma Série D, então acho que nada mais justo do que manter aí os seus principais jogadores, né? E a gente tem duas situações um pouco distintas, né? O Caxias manteve a base, que foi formada lá pelo Vinck no começo da temporada 2018, então ficaram aí 10 jogadores, mais de 10 se a gente considerar os que foram emprestados para outros times nesse segundo semestre e voltaram, enquanto agora o Vinck tem a possibilidade no Ju de montar um time majoritariamente dele, onde ele vai poder escolher os jogadores. Verdade. Que foi algo bem diferente do que ele encarou, né, nesse ano, quando ele aceitou vir treinar o Juventude. Sim. Então vamos ver se essas estratégias, né, o Caxias apostando aí em jogadores que lutaram muito pelo time Grená neste ano de 2018 para continuar nessa sequência de 2019, e o Ju buscando aí uma renovação completa, né, já aí dispensou alguns jogadores também para tentar apagar esse ano que foi péssimo para o clube. É verdade. E por falar em Juventude, vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio, Dani, dos então, livros. A gente pegou, então, durante a semana aí todo o pessoal que comentou aí o seu eu quero, pedindo que queria um livro. Eu separei aqui os nomes, a gente vai fazer um sorteio e depois os premiados a gente vai entrar em contato aí para pegar as informações e deixar, lembrando, os livros ali embaixo na portaria do nosso prédio aqui da rádio, e você vem buscar. Mas a gente vai entrar em contato para conversar e tal. E aí, Nini, quer sortear aí? Vamos sortear, Dani. Eu sorteio então, um nome, tu sorteia outro nome, beleza. Pode ser? Então, primeiro, vamos nesse? Vamos, mostra então, aí pro pessoal, pro então. 1965, foi o livro que eu recomendei na semana passada, né? Isso. Tem um exemplar aqui, então, para sorteio. Depois eu vou recomendar Ótimo. outro livro do Gustavo. Já tô com o papelzinho aqui na mão, hein, Dani? Vamos ver Então, quem vamos é lá, que vamos foi. ler. O vencedor foi Marvin, 1913. Ah, que bacana! Ele que comentou ali no nosso Instagram. Então, aí, ó, depois a gente entra em contato para pegar aí o nome certinho e os dados para deixar para você. Parabéns aí por essa aquisição do nosso querido Gustavo Cortes. Vamos mais um, então? Então, o Esse segundo, é qual? Esse aqui é o grandão, é uma almanaque do Juventude e o Períodos de Glória. Esse daqui tá bem bacana também, ó, cheio Deixa eu de misturar de bastante. informações históricas sobre o clube. Então, vamos lá. Vamos ver. Peguei aqui. Esse vai, então, pro Nicolas Visioli Martins. Mais um, então, aqui, que a gente vai acabar entrando em contato aí, 2 meninos que receberam aí os seus livros. A gente vai entrar em contato, pegar os dados, aí não se preocupem que a gente vai falar com vocês para vocês virem retirar aqui esses livros do Gustavo Cortes. Vamos para a dupla Grenal? Vamos lá. Então tá. Lembrando, Dani, para o pessoal ficar ligado no nosso programa, que em 2019 a gente quer também trazer várias surpresas aí para quem acompanha a live. Então, pessoal, no futuro teremos outras surpresinhas para vocês também, né? É verdade. Nosso Gurias de Quinta, que esse ano foi só um aperitivo. Ano que vem a gente
quer aí trazer muitas coisas bacanas para vocês, interação cada vez mais e trazendo sempre notícias da nossa dupla Grenal e da nossa querida dupla Caju. Mas vamos agora para o Inter pegar aqui algumas informações, como a gente comentou, dupla Grenal já entrando de férias, né? Então aqui, começando com algumas informações. A primeira delas aí para os colorados é quem vai ser o dono da camisa 1 em 2019? Colorados, escrevam pra gente quem que vocês querem, hein? Marcelo Lomba ou Danilo Fernandes? Esse seria aí um grande dilema do treinador para o ano que vem. Um dilema bom, né? Um problema bom, digamos assim. São dois goleiros que se destacaram muito aí no Colorado. Então você, torcedor do Inter, escreve aí pra gente quem que você quer que seja o dono da camisa 1. E outra notícia também do Inter vem sobre o Gustavo Ferrarese, tá? Ele que estava no Figueirense durante essa temporada, estava lá emprestado pelo Inter e existe a possibilidade que ele vá para o Botafogo, exatamente. Então o Gustavo Ferrarese aí, né, o ponta de 22 anos, possivelmente não será aproveitado pelo Inter durante a temporada 2019, já não foi, né, esse ano, e possivelmente vai ir para o Botafogo. A situação, então, do Ferrarese vai ser definida possivelmente esse final de semana. E outra notícia agora referente, então, ao Paulo Guerreiro, que ele gostaria muito de estar participando aí dos jogos beneficentes de final de ano. Até isso ele foi barrado, né? Já que profissionalmente o Paulo não conseguiu, quem sabe, assim, beneficentemente ele gostaria de estar jogando, mas foi cortado. A Agência Internacional Antidoping vetou a participação do Guerreiro aí nos jogos beneficentes de final de ano. Ele que já estava certo como um dos participantes aí do Lance de Crack, né? Jogo que o D'Alessandro organiza aí todo final de ano. Inclusive, ele também já tinha confirmado a sua participação no jogo de despedida do Sheik, né? Que também é outro parceiro dele aí, já que jogaram juntos no Corinthians e no Flamengo. Então, ele já tinha dado como certa a sua participação. E a VADA, né? Que é a sigla em inglês, para International Anti-Doping, vetou aí a participação do Guerreiro. Então, Guerreiro continua de férias sem jogar a sua bola em mais um final de ano. Essas são as notícias do Inter. E o Grêmio, Nini? Separei uma notícia rapidinha aqui, mas que para o torcedor gremista, de repente, seja preocupante, que é a especulação forte que começa a acontecer em cima do Everton. Essa semana tem surgido pela capital rumores de que o Milan estaria interessado, então, no Cebolinha. O Milan que já acertou com o Lucas Paquetá do Flamengo e teria demonstrado a interesse, teria pedido mais informações sobre o Everton e também sobre o Rodrigo Dourado do Inter. Esses dois jogadores aí na mira de clubes europeus. Além do Milan, que foi o nome que surgiu mais forte, o Everton também despertaria interesse de um clube alemão que não foi divulgado o nome, assim como do Manchester United e do Manchester City, dois clubes que já teriam aí recebido a visita de empresários ligados ao Everton e também teriam uma noção, né, do desempenho do jogador gremista nessa temporada de 2018. Lembrando que a multa rescisória do Everton é de 80 milhões de euros, cerca de 349 milhões de reais. Então, o clube interessado em levar o jogador vai ter aí um grande desafio pela frente financeiro também para tirar esse atleta do Grêmio. Lembrando, né, que o time tricolor negociou esse ano o Arthur, um jogador que na reta final do campeonato realmente se percebeu que fez muita falta para o time gremista. É verdade. Vamos ver então se o Grêmio consegue manter para a próxima temporada o Everton no seu elenco, mas a gente sabe que o jogador, quando se destaca, né, em pouco tempo, normalmente ele costuma realmente ir embora. Vamos ver se o Everton fica 2019 ou se ainda no ano que vem ele deixa o Grêmio para ir para um clube europeu. Pois é, e a Karina, semana passada, tinha nos trazido a informação também de que o Renato iria ficar no Grêmio, né, pelo um salário, assim, simbólico de R$1 milhão por mês. Então, ao que tudo indica, os torcedores gremistas, então, seguem aí felizes com essa permanência do Renato, né? Verdade, o Renato que está de férias, mas está ao mesmo tempo
participando de um clube da CBF, de um treino da CBF, na verdade, de um curso na CBF, e rolou até uma polêmica porque o Renato não compareceu em todas as aulas. Então, a gente vê que o Renato não é um treinador assim muito tradicional, né? Não. Ele quebra algumas regras, mas ele falou que vai participar, sim, desse curso, vai ganhar o certificado dele, tudo certo, mesmo não comparecendo aí em todas as aulas, ou como os outros treinadores deveriam comparecer. Mas com certeza o Grêmio vai ter alguns desafios para manter um time de alto nível para o ano que vem. Também está aí correndo atrás de renovação de contratos de alguns jogadores, como o caso do Léo Moura, né? Então vamos ver o que o Grêmio consegue confirmar e quais jogadores devem se despedir aí da capital gaúcha. Exatamente. Aos pouquinhos também vão chegando informações lá de Porto Alegre, né? Quem fica, quem vai, quem chega ali no Beira-Rio e na Arena, e a gente vai trazendo aqui para vocês todas as novidades da dupla Grenal também. Vamos para o nosso TBT de quinta. Hoje, dia 6 de dezembro, é considerado o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Na Rússia, hoje é celebrado o dia de São Nicolau, considerado o Papai Noel aí do Ocidente. Os aniversariantes do dia são o lutador de artes marciais Royler Gracie, a família Gracie, né? A jogadora brasileira de basquete Adrianinha e os jogadores de futebol Ney e Felipe Gabriel. Curiosidades, no ano de 1768 foi publicada a primeira edição da Enciclopédia Britânica. Na minha época, eu fazia os temas com enciclopédia, Barça, né? Janine está aqui, o William, Rodrigo também pode confirmar. A gente fazia com enciclopédia, ninguém usava o Google, né? Como hoje a gurizada usa, tinha que ir até a biblioteca, pegar o ônibus, né? Pesquisar na enciclopédia, depois volta para casa. A gente é desse tempo. E uma triste recordação, gente. Em 2001, nessa mesma data, o velejador neozelandês Peter Blake, considerado aí o melhor no seu esporte, foi assassinado por ladrões que invadiram seu veleiro em expedição no Rio Amazonas, aqui no Brasil. Infelizmente, uma notícia que não é tão incomum, né? A gente espera que a partir de agora coisas boas venham para o nosso país, inclusive aí a diminuição da violência. Esporte e outras paixões de hoje, Nini? Hoje eu vou... Ontem não, semana passada eu indiquei, né, um livro do Juventude. Essa semana eu vou indicar um livro do Caxias, que também é do Gustavo, para a gente encerrar esse ciclo. Que bacana! E esse aqui é bem interessante, porque esse é um livro sobre o Estádio Centenário e alguns dos jogos mais emblemáticos que aconteceram dele. O que eu mais gostei, além das informações históricas, são as fotos que ilustram o livro. Para mim, esse é o grande... Que legal! O grande trunfo desse livro, porque ele é bem dinâmico. Então, para quem é um pouco cansativo, não gosta de textos muito extensos, esse é um livro perfeito, porque ele é um misto de informações com fotos. Além disso, é muito interessante observar tanto a evolução do estádio através das fotos, no decorrer, né, dos anos, das décadas, como também do uniforme dos clubes, que é uma coisa que eu adoro dentro do esporte, que eu acho que a gente deveria, no geral, comentar muito mais, né? Sobre a relevância dos uniformes em qualquer clube, não só de futebol. É verdade. Então, para quem é grená e para quem, como eu já falei na semana passada, gosta de esporte, gosta de livros que têm pesquisa histórica, vale a pena dar uma procurada. Então, chama o Estádio Centenário 40 anos, os maiores jogos da história, é do Gustavo Cortes. Então, muito bacana. Eu, inclusive, quinta-feira passada, depois do programa, acabei conversando com o Gustavo sobre os livros e ele disse aquilo mesmo que tu tinha comentado, que ele resolveu fazer esses livros quase sem nenhum embasamento, né? Boa parte desses materiais ele não tinha acesso, porque são fotografias e documentos muito antigos, e ele teve aí que pesquisar bastante, inclusive para encontrar muitos desses ex-atletas hoje em dia, né? E buscar dados, enfim, informações sobre aquela época. Ele teve aí que bater na porta
de muitos ex-atletas para saber como era antigamente, poder trazer todas essas referências. Então, foi uma pesquisa muito exaustiva, mas que ele disse que para ele é uma satisfação poder trazer isso e deixar registrado, né? Nós, como caxienses e apreciadores da dupla Caju, não é só um livro dedicado a um clube, é dedicado à história do futebol caxiense, né, Nini? É verdade, Dani, como a gente até comentou sobre a pesquisa ali, talvez nos últimos 15, 20 anos a gente tenha muito material já digital, já disponível na internet. Exatamente. Mas antes disso ainda é muito complicado de encontrar. Então, com certeza, o Gustavo teve que visitar o museu para conferir os arquivos, né, ou as bibliotecas dos jornais antigos, teve que pedir arquivos pessoais das famílias dos jogadores também e do clube para poder montar esse livro, né, com as fotos antigas. Então, realmente é um trabalho de pesquisa bem cansativo. Não é todo mundo que consegue começar e ir até o final, porque também depende do apoio de várias pessoas. Então, por isso eu acho interessante também indicar os livros do Gustavo. Como tu falou, não é só pelo Juventude ou pelo Caxias. Exato. Tem material histórico aqui que, independente da pessoa ser de um time ou de outro, ela vai poder consultar em qualquer momento que ela quiser saber uma curiosidade sobre um ano X. É, exatamente. A gente está esperando aí o Felipe chegar, né? Vulgo Feijão, para quem conhece ele. O Rodrigo já está aqui com a gente. Daqui a pouco os guris vão vir conosco aqui na bancada. E agora algumas informações aí da nossa maratona esportiva. A CBF, então, abriu inscrições para o Peneirão 2019, que ocorrerá em fevereiro para as categorias sub-15 e sub-17. As inscrições se encerram dia 17 de janeiro e somente podem ser feitas, então, pelo site da CBF, onde constam todas as informações. Então, aí para você, menino sub-17, sub-15, que quer fazer parte aí da CBF, quem sabe começar uma carreira como atleta de futsal, não perde essa oportunidade. Então, repetindo, para as categorias sub-15 e sub-17 até dia 17 de janeiro e somente podem ser feitas, então, pelo site da CBF. Lá constam todas as informações, a documentação, enfim, necessária para participar do Peneirão 2019. E também estão abertas as inscrições para a Rústica de Carlos Barbosa, que acontecerá dia 31. As inscrições, então, devem ser feitas pelo site www.sesc-rs.com.br até o dia 21 de dezembro. A gente está chegando. E as vagas, lembrando, são limitadas e abertas para participantes de todo o estado. Então, bem bacana aí essa iniciativa aí de Carlos Barbosa. Repetindo, as vagas são limitadas, então você que tem vontade aí de participar dessa rústica aí no último dia de 2018, não esquece de entrar então lá no site www.sesc-rs.com.br até o dia 21 de dezembro. E agora, falando então desse final de semana, aqui em Caxias do Sul, quem tiver por aqui, nesse sábado, então, acontece as 2 finais do futebol amador de Caxias do Sul. São 2 finais, tá, gente? Lembrando, ambos os jogos no campo do bairro Santa Lúcia, tá? Para quem conhece aqui a cidade, sabe como se localizar, chegar ali pertinho da igreja do bairro Santa Lúcia. Então, às 14 horas, ocorre a final da categoria Master, entre as equipes, então, de Santa Lúcia e Amizade, e às 16h30 tem a final da categoria Veteranos, entre Amizade e Estrela. Então, lembrando, lá no campo do bairro Santa Lúcia, pertinho ali da igreja, as 2 finais ali do campeonato de futebol amador de Caxias do Sul. Uma às 14 horas e uma às 16h30. Lembrando, então, que a entrada é liberada e para quem gosta aí de conferir, então, um jogo de futebol, torcer, enfim, tá prestigiando, já que a nossa dupla Caju ainda não entrou em campo, dá uma passadinha lá, a previsão é final de semana bem bom, com sol, então não tem desculpa para não acompanhar. E
Agora, vamos começar a falar de vôlei? Vamos começar, mas antes, rapidinho, Dani, só para lembrar da Sul-Americana. Sim, as notícias. Exatamente, ontem rolou o primeiro jogo da final entre Júnior Barranquilla e o Atlético Paranaense e terminou empatado em 1-1. Então, para o clube brasileiro buscar esse título, o jogo da volta é na quarta-feira, dia 12, 15 para as 10 da noite. Vamos ver então se o Atlético leva esse título, traz esse título para o Brasil, ou se ele vai ficar com um ou. Vamos torcer pelo nosso brasileiro aqui, né? Nossa, ia ser muito legal. Já que o primeiro jogo assim foi bem equilibrado, deu 1-1, vamos torcer para que o Atlético busque aí essa vitória em cima do Júnior Barranquilla e traga esse título sul-americano para o Brasil. É verdade. Ia ser excelente se trouxesse, inclusive a Chape, né? Que acabou, após, enfim, aquele triste incidente que nós acabamos perdendo aí os meninos da Chape, mas ela, então, acabou também, né, trazendo esse título aqui para o Brasil. Quem sabe aí o Atlético Paranaense, um sulista, como a gente falou quinta-feira passada, né, acaba trazendo aí esse título da Sul-Americana. Tem alguma coisa mais alguma informação de NFL? Quer passar o calendário da NFL, Dani? Bora, rapidinho? Vamos lá. Para quem gosta da NFL. Então vamos lá. Começa hoje a rodada da NFL às 11h15 da noite. Tem Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans. Aí a partir do domingo, 4 da tarde, Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs. Também às 4 da tarde tem Indianapolis Colts e Houston Texans. Às 7 da noite do domingo tem Cincinnati Bengals e Los Angeles Chargers. Às 7h25 também do domingo tem Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. E aí os dois jogos, né, do Sunday Night às 11h15, Los Angeles Rams e Chicago Bears. E na segunda-feira um Monday Night Football também às 11h15 é com Minnesota Vikings e Seattle Seahawks. Então esses os jogos da semana que serão transmitidos aqui no Brasil da NFL. Que bacana. Para quem gosta de NFL, a gente sempre traz as informações aqui. Eu não entendo bulhufas, minha gente, mas a Janine, ainda bem que ela entende, ela comenta, enfim, ela traz para vocês as informações da NFL, que cada vez tem mais admiradores aqui no Brasil, né? Felizmente, cada vez mais clubes de futebol americano nascendo no Brasil. Infelizmente, como no futebol, meu time de futebol americano, São Francisco 49ers, tá uma vergonha, tá problemático, não dá certo. O nosso quarterback que ia brilhar esse ano se machucou, não rolou, então vamos torcer para que a temporada do ano que vem seja melhor, porque essa daqui também já foi uma temporada bem ruinzinha. Janine, esse ano, então, você teve azar no jogo? Só azar mas no sorte jogo. no amor, né? Vamos torcer para que termine tudo bem no amor, né? Porque eu não terminou ainda, né? Por favor, que não aconteça mais nenhum imprevisto. Não aconteça mais nenhum imprevisto em 2019. Um time já caiu, o outro já não jogou nada. Vamos pro bem, né? Vamos para as coisas boas. 2019 aí, vamos lá, Juventude de volta para B e o Caxias nós queremos aí nascer, subindo, né? Que é o lugar dos nossos times cada vez melhores. A gente vai convidar aí, então, os guris para assumirem aqui a bancada, né? O Felipe e o Rodrigo vão estar aqui com a gente para a gente falar sobre vôlei. Eu quero ver aí quem são os fãs de vôlei que vão estar conectados aqui com a gente na live. Nini, será que já dá para mandar alguns recadinhos, alguns ois, enquanto os guris se acomodam aqui? Tô aqui, Dani, vendo o pessoal. Perdi os recados do início, mas o Adão tinha perguntado lá no começo, os jogadores do Ju estão dentro do orçamento do clube? A gente acredita que sim, por estar trazendo esses jogadores de clubes menores do interior e também por não ter renovado com uma série de atletas que estavam aqui. Lembrando que, conforme as informações aí que a gente tem, o Vink teria topado, né, reduzir o salário dele para permanecer no comando do Ju, mas não é a atitude que a maioria dos jogadores tem. Então, provavelmente, a decisão do Ju realmente seja rescindir um contrato com o clube, com os atletas que estavam no clube esse ano e começar uma renovação aí com jogadores mais dentro do orçamento, por assim dizer, da realidade da Série C. Exato. Então tem o Adão, o Carlos Capellini mandou também um joinha pra gente, e o Carlos da Silva, vou estar jogando pelo Santa Lúcia. E eu perdi um recado, eu vou pedir pro William me mandar uma foto depois, de um ouvinte que pediu pra gente mandar um abraço pra Portão. Então daqui a pouquinho, assim que o William me mandar, a gente cita o nome dele aqui no ar, porque eu
Perdi, foi um lá dos primeiros da live, então assim que eu achar, a gente cita teu nome. Um abraço desde já, então, para Portão. É isso aí. Os guris já estão aqui acomodados com a gente vai agora então para o nosso quadro Dois Toques. Eu vou apresentá-los para vocês. Imagino que não precisem ser apresentados, mas eu vou fazer as honras e apresentá-los. Rodrigo Santos é formado em licenciatura plena em Educação Física. Como treinador, foi campeão da Copa RS do estadual, categoria Mirim masculino em 2009, campeão infantil masculino da Taça Mercosul, Taça Paraná e do estadual em 2011, técnico campeão brasileiro de seleções com a equipe gaúcha em Saquarema pela CBV em 2016, entre outros títulos. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada por tê-lo aqui conosco. Boa noite, Dani. Boa noite, Dani. Boa noite. Boa noite, pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. E o Felipe, que na verdade é Felipe pra gente, mas todo mundo conhece como Feijão. Eu quero saber o porquê desse apelido. Felipe Krelin foi campeão e vice-campeão brasileiro de seleções categoria juvenil pela Seleção Gaúcha. Como profissional, foi campeão da Superliga B pelo Canoas, campeão dos Jogos Abertos de São Paulo e vice-campeão paulista da primeira divisão pela equipe do Rio Claro. Bem-vindo, Felipe. Um prazer também. Prazer, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos que estão nos ouvindo também. Boa noite, pessoal da mesa. Por que Feijão? Começa já explicando esse apelido. Então, eu não lembro bem como começou, porque faz muito tempo mesmo. E até hoje, até meu pai já me chama de Feijão. Então, já não tem mais jeito, já assumiu. Desde criança. Exatamente. Mas a primeira lembrança que eu tenho, acho que era um passeio de colégio, assim. Uhum. E eu era acostumado a comer feijão todo dia, né? E a gente foi comer no restaurante, eu passei no feijão igual e ficou. Mas no vôlei, eles te chamavam assim ou não? Chamavam Felipe? Feijão, sempre feijão. Feijão também. Uhum. Então, eu quero saber já de vocês, logo de cara. O Brasil é o país do voleibol? Já foi? É ainda? O que vocês acham? Também é o país do voleibol. A gente ainda peca um pouquinho pela divulgação do esporte, pelo incentivo financeiro ao esporte e principalmente pela visibilidade. A gente tem programas de TV 95% futebolísticos. Uhum. Então, e as outras modalidades, né, não só o vôlei, mas as outras modalidades, tem que dividir o pouquinho que sobra da grade de horários, né? É um dos problemas que eu vejo. Mas acho que ainda é sim um país do vôlei pelos resultados que mesmo sem essa falta, mesmo com essa falta de incentivo, o vôlei vem atingindo, né? Somos atuais campeões olímpicos, né? A maioria dos campeões olímpicos continuam jogando no Brasil, né? Uhum. E ainda assim a gente tem essa dificuldade, mas acho que por esse motivo a gente ainda é o país do voleibol, sim. Eu queria que vocês comentassem, então, como o vôlei entrou na vida de cada um. Vamos começar então, né? Eu acho que também eu dei um pontapé inicial na carreira do Feijão aí também, né? Mas olha! Eu comecei como atleta amador, atleta na escola, depois também fiz parte da equipe de base da UX, e depois, quando entrei pro curso de Educação Física, meu ex-técnico me convidou para fazer parte da comissão técnica com ele, então aí comecei a trabalhar como auxiliar. E esse técnico é técnico ainda hoje lá, o Giovanni Brisotto, né? Muito que eu consegui conquistar devido à grande iniciação que a gente formou junto. Que bacana, lembrando que o Rodrigo é técnico lá no Recreio da Juventude, né? Isso, hoje eu trabalho com as meninas, né? E por um bom tempo eu trabalhei com os meninos lá na universidade. Pois é, eu vi aqui, inclusive, no teu currículo que tu me passaste, que esses títulos foram quase todos ou todos com os meninos, né? Isso, como técnico. Como né? técnico. Como técnico com os meninos. Tem 2 títulos mais recentes que são com as meninas. Fazem 5 anos que eu estou no Recreio da Juventude, trabalhando exclusivamente com o feminino. Que bacana. E tem diferença entre treinar homens e mulheres? Muita diferença? Diferença acho que tem, mas tem muita... Tem diferença, mas principalmente na questão de trato, né? Mas a questão de cobrança, ela tem que ser igual nos 2 naipes, porque senão os resultados não acontecem, né? Mas a maneira de se dirigir as meninas tem que ser um pouquinho mais delicado. Não dá pra xingar tanto palavrão. É mais conversado do que brigado, né? Mas a cobrança existe nos 2. Certo. E tu, Feijão? Conta pra gente. Comecei na escola também.
Com o professor Ubira, né? Não sei se vocês conhecem também. E aí ele me levou lá para a UX e meu primeiro treinador foi o Rodrigo. Então, olha, que bacana! Tem uma história longa aí já. Ele era muito briguento? Não, o Rodrigo era tranquilo. O Giovanni que pegava mais pesado depois. O Rodrigo dava aquela treinada no pessoal para receber o Giovanni depois. Aí era mais pesado. Tá. Entendi. Mas ganhamos alguns títulos, né, Rodrigo, juntos também. Eu passei por todas as categorias de base da UX. Mirim, infantil, infanto, juvenil, até chegar no profissional. Mas também, acho que é por isso, tanto o Rodrigo como eu começamos no colégio. Meu irmão, que hoje joga profissionalmente também, começou no colégio. E a importância do esporte na escola também, né? Na nossa base todo mundo começa pelo colégio. Poucos começam já com 17, 18 anos e conseguem seguir carreira. Então a importância também disso aí. Mas foi assim que o vôlei entrou na minha vida. Queria aproveitar esse gancho que tu falou tanto da escola quanto do teu irmão ser atleta. Vôlei também eu joguei muito na escola. Eu tinha amigas que iam para a escolinha da UX. A gente foi adolescente para adolescente num período que a UX tinha muitos esportes e a gente podia acompanhar. Só que muitos atletas, quando chegam 16, 17 anos, eles não começam a ver o vôlei como um caminho profissional, por assim dizer. Vem até ali como um esporte que gosta de praticar ou até um hobby, mas poucos seguem o caminho profissional. O que vocês acham que isso acontece? Porque não absorve tantos atletas ou porque, de repente, muitas vezes não pagam um salário que faça com que aquele atleta sobreviva? As realidades mudaram, né? Quando a gente iniciou o trabalho em 97 para hoje, mudou bastante a relação dos jovens com o esporte, né? Há um tempo atrás, os meninos paravam para trabalhar, as meninas paravam para estudar, né? Hoje são diversos fatores que tiram as crianças, né, meninos e meninas de dentro das quadras, principalmente os fatores sociais, porque hoje eles estão mais sujeitos a abrir mão do esporte em função de fatores de uma festa de aniversário, de um passeio com a família, né? Então, aquela relação do atleta com o treino, com o empenho, com a dedicação, com o compromisso de estar presente em todas as situações que o esporte cobra, né? Hoje em dia eles estão abrindo um pouquinho mão dessa situação. Então, eles estão deixando de jogar um pouquinho mais cedo também. A não ser aquelas crianças que têm um talento nato, né, que tem um biotipo, que realmente veem o esporte como profissão. Aí esses sim seguem, né, seu trabalho. Mas eu acho que um pouco tem a ver ainda também com a questão de ser o segundo esporte nacional, mas, né, nessas questões de investimento. Porque, por exemplo, aqui, como não tem mais uma equipe adulta no estado, né, a categoria de base fica muito longe de um espelho, do norte para seguir. Exatamente. Né? Eu, como falei antes, eu passei por todas as categorias e tinha um adulto para me espelhar. Eu queria chegar ali e treinar com aqueles caras. Né? O meu irmão, acho que foi a última geração, que saiu, 96, acho, né? E já não tinha mais, e que eles saíram do infanto, já não tem um juvenil no estado, então é uma lacuna muito grande entre um infanto e um adulto já. Então eu tenho que buscar né, outras equipes para jogar. Eu acho que falta um pouco também disso, não ter uma referência para eles seguirem adiante. Pois é, isso é complicado, né? E dentro do clube tu consegue identificar cedo os atletas que têm tendência a seguir no esporte, ou é mais quando eles são mais velhos, ali 13, 14, 15, 16 anos? A gente vem mudando a filosofia do clube, né? Agora o clube passou a ser mais competitivo, então o foco realmente é a competição. A gente tem algumas meninas seleções gaúcha, né, tanto infantil como infanto, e tem uma menina que está para receber um convite de uma possível seleção brasileira, né? Então talvez a gente tenha mais uma menina que vai dar um passo grande aí no nosso vôlei da cidade. Que bacana. O voleibol, eu acredito, vocês podem me corrigir, é o esporte mais coletivo, né? Eu pelo menos penso assim, né? O futebol, né, Nini? O cara pode sair lá do fundo do campo até o campo adversário driblando e fazer o gol. No vôlei não tem como, né, o cara fazer isso. Um depende do outro, né? Então acaba que um precisa do outro dentro da quadra, né? Como vocês acham que se forma um time campeão?
É só com entrosamento? É com técnica e entrosamento? Como é que funciona para a fórmula dar certo? Todas as equipes que eu passei que deram mais certo foi justamente isso. Eram atletas técnicos, mas que tinham essa personalidade de jogar um pelo outro, né? Como tu falou, a minha ação, para a minha ação ser bem feita, ela vai depender que a ação do cara da recepção seja boa, para eu conseguir deixar o meu atacante em condições de atacar bem, e é uma engrenagem que assim elas vão funcionando. Mas são muitos fatores, mas a técnica com certeza é uma, e acho que a personalidade essa aí de cada um realmente de jogar coletivamente, acho que é importante. O vôlei, como tu disse, é o esporte mais coletivo, e eu acho que muito disso a gente leva para a vida, de trabalhar em equipe realmente, né? De, não só no esporte, mas para todas as outras áreas que a gente for trabalhar, acho que tem muito que a gente consegue, né, aproveitar. Rodrigo. E também tem a situação de ser diferente no feminino, né? Como as meninas são mais emotivas, então às vezes uma cobrança de uma colega interfere no relacionamento delas, né? Então um bom vínculo de amizade dentro do grupo, né, no feminino também é muito importante. Que bacana. Eu queria saber de você se tem diferença e qual é a diferença dos atletas que praticam, por exemplo, só na escola e no clube, ou só no clube, ou em ambos. Se tem muita diferença do universo escolar para a estrutura que o clube oferece. O ponto de partida, como a gente já tocou nesse assunto, né, eles são os jogos escolares. Até quando ocorre os jogos promovidos pelo departamento de esportes da cidade, a gente está sempre de olho, né? A gente faz uma visita aos ginásios para detectar algum talento, alguma situação assim que possa vir, né, a chamar a atenção. A minha realidade hoje, eu tenho um atendimento com os sócios do clube. Eu não faço, por exemplo, uma seletiva de atletas, né? Mas outras equipes de Caxias que conseguem fazer essa seletiva, eles conseguem captar mais pedras preciosas, digamos assim, né, nos jogos escolares, né? Então, o trabalho ele fica um pouco mais fácil de ser realizado quando tem essa parceria com a escola. Eu sou suspeito em dizer, mas para mim, a criança, quanto mais treina, mais contato com a bola tem, mais facilidade ela vai ter em desempenhar o jogo. Então, se ela treina no clube, se ela treina na escola, se ela treina com os amigos da rua, né, se ela vai para casa e pega uma bola sozinha e fica brincando na parede, quanto maior for o contato com a bola, mais facilidade ela vai ter. Jogou na escola, quanto mais jogar, melhor. Até a gente brincava muito de vôlei 3 cortes e jogar na parede. A galera ainda joga isso, porque, tipo, eu tenho um irmão mais novo e a geração dele já foi totalmente diferente da minha, né? Ele já não fez quase nada disso. A gente fazia rodinha para brincar com bola. Eles fazem rodinha para brincar no telefone. Uma diferença hoje é essa, né? É verdade. Uma coisa legal que eu acho no vôlei, vocês podem comentar, é que diferente do futebol, que os nossos maiores ídolos vão embora do país, jogam nos times lá fora, nós temos no Brasil muitos jogadores da seleção que ficam no Brasil, né? Que, claro, muitos acabam indo, mas nós temos aí em vários clubes da Superliga jogadores da seleção. Isso é bacana, porque a gente estava comentando sobre referência, né? Que os meninos do futebol que querem ser jogador, veem o Neymar, enfim, tantos outros que jogam lá fora e perde um pouco essa intimidade, essa proximidade. No vôlei a gente já tem isso mais próximo, né? A gente tem os atletas dentro de quadra e também os atletas como comentaristas, né? Também. Porque nós temos aí Nauber, Tandy, a Fabi, né? Que foram grandes jogadores, talvez referência nas posições em que eles atuavam e que hoje estão aí, né? Dando seu ponto de vista também como comentarista. Exatamente. Acho que isso acaba tornando o vôlei mais possível, digamos assim, mais próximo, né? Não mais sei cativante. Se contigo foi assim. Não, foi muito. Toda essa galera, o Giba, Nauber, eu sequei a quadra pra eles quando tinha o time da UX ali, eu ficava lá maluco, querendo entrar na quadra um dia que eu jogar contra esses caras, né? Mas foi isso, com certeza, como tu falou, tornou o vôlei mais próximo pra mim.
Porque o futebol acaba que fica muito distante, né, Nini? E até o futebol, a relação é diferente, né? Desde criança, meio que os pais apoiam o sonho do jogador ser de futebol, né? Agora, se você chega e diz para os seus pais, eu quero jogar vôlei, acho que rola, assim, um período de incerteza, né? Pensar que nem pro jornalismo, né? Teu pai e tua mãe sempre perguntam, tem certeza que tu vai querer cursar essa faculdade? O Feijão tá aqui, né, com a gente. Ele pode tocar nesse assunto também, mas a gente vem de uma realidade onde o menino joga futebol e a menina joga vôlei. Na escola, hoje, inclusive, era assim, né? Hoje eu tenho essa facilidade porque eu tô trabalhando com as meninas. É verdade. Então eu consigo captar muito mais atletas do que quando eu trabalhava com o masculino. Talvez por essa situação, né? Que a gente já vem de tempos aí ouvindo isso dos nossos pais, né? E essa questão do biotipo também, a gente estava comentando, né, que antigamente o jogador tinha 1,90 m, era alto, né, então a gente tem vários craques aí das antigas, né, principalmente ali o Maurício, que era levantador, né, eles eram baixos, digamos assim. Hoje os jogadores têm que ter ali próximo de 2 metros, né, então isso acaba, digamos assim, que restringindo um pouco o acesso dos atletas a jogar vôlei por essa, não sei se é uma exigência dessa altura. Esse é um dos fatores que levam o atleta a seguir jogando ou não. Né? Muitos param para trabalhar, muitos param para estudar, mas também eles vão amadurecendo e vão vendo a sua realidade. Certo. Né? Talvez um menino que lá na primeira categoria, lá no Mirim, no Mini, ele é um bom atleta, talvez lá no Infanto ele não vai ter espaço em função de estatura. Certo. Então aí o ideal é que ele realmente se dedique aos estudos, se dedique ao trabalho. Né? Então é uma seleção natural que muitas vezes não passa, né, pelo trabalho do técnico. E às vezes a gente comenta que muitas vezes até a técnica acaba vencendo a estatura, mas tem que ter uma boa técnica, né, Feijão? Não é qualquer um, né? Não, tem as exceções. Eu fui uma também, eu tenho 85 e consegui jogar em um tempo. Meu irmão também tem 85. Pois também. Comenta um pouquinho do teu irmão, pro pessoal. Ele também, meu irmão, ele é de Caxias também aqui, tem 1,85 e ele joga, hoje ele é o levantador do Sada Cruzeiro, né? Tem 22 anos. E ele tá lá 4 anos, acho, né, Rodrigo? Acho que é a 4ª temporada que ele tá lá. 4ª temporada. Não lembro mais, Enfim, mas tem espaço para os pequenininhos também, mas é muita dedicação, sabe? Ele desde pequeno, desde o Mirim, sempre foi um atleta diferenciado. Sempre foi, né? E tu acha que ele entrou por ter te visto ou porque ele já gostava de vôlei espontaneamente? A gente sempre brincava em casa com a bola desde moleque, né? Nós temos 8 anos de diferença, então acho que quando eu comecei a jogar vôlei, eu lembro que ele jogava futebol no Juventude, né? Era camisa 5 do Juventude. Temos 8 anos também. Camisa 5 do Juventude ele era. E aí tinha aquele problema da serra, né? Quando chove, faz frio, a mãe não deixa treinar. Então acabou. Aí o irmão, aí o irmão mais velho já tava no vôlei, vou começar a jogar no colégio também. Foi no colégio que ele começou, e aí jogou os escolares também, e aí logo a gente encaminhou ele lá para o UX também. Mas é uma das exceções. Ele tem uma técnica que a gente falou apurada, é um cara muito habilidoso, né? Passou por todas as seleções brasileiras de base também. Pelas seleções gaúcha também. E conquistou o espaço dele, mas assim, tem espaço, mas tem que se dedicar muito, né? Não pode se acomodar, como o Rodrigo falou, no Mirim, no Infantil eu sou o cara e vou continuar, não dá. Quer seguir, tem que ralar, tem que varrer o chão da quadra todo treino, como a gente costuma ser. Exatamente. E a base, ela acaba sendo, acho que quase imprescindível, né, Rodrigo? Como tu vê, assim, a base dentro do voleibol? Eu tenho um ponto de vista de que a gente não pode começar muito cedo para não frustrar a criança, porque talvez ela não vá conseguir fazer alguns movimentos, né? Mas também não pode começar tarde demais. Certo. 10 anos, 9, 10, 11, uma boa faixa de idade para a gente começar a brincar com a bola. Certo. Precisa gostar do esporte. Né? Porque antes da gente treinar, a gente tem que realmente gostar dele. Né? E depois que a criança gosta de estar dentro da quadra, gosta de estar com os colegas, gosta de estar com a bola na mão,
aí os pais não conseguem mais segurar. Isso aí. É verdade. Feijão, o que tu diria para os meninos e meninas que querem seguir essa carreira de atleta e que vem você e outros tantos aí como espelho? O que tu passaria como experiência que tu teve para eles? Quem quer seguir a carreira no esporte tem que se dedicar, tem que ralar, porque é uma experiência incrível viajar com amigos, né? Estar dentro da quadra com a galera, conhecer o mundo todo através do esporte, né? Vale a pena se dedicar, sentir dor, que vai sentir dor também bastante. Vale a pena ouvir xingão nos treinadores, porque lá na frente tudo recompensa. Então, quem está pensando em seguir carreira, se dedique, porque tem tudo para dar certo. Que bacana. Rodrigo, alguma sugestão, para quem está aí querendo almejar essa carreira? Olha, eu gostaria de deixar as portas dos nossos horários de treino abertas para quem quiser conhecer. É só para os sócios. O vôlei hoje no clube ele é só para os sócios. Certo. Mas quem quiser ter uma ideia de como funciona o treino em um clube, né, entre em contato com a gente troca uma ideia lá, para dar esse primeiro passo na nossa modalidade aí. Que o esporte ele nos disciplina, não só para o esporte em si, mas nos disciplina para a vida também, né? Que bacana. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Enfim, Nini, se alguém escreveu aí, depois tu passa aí os recadinhos. E Rodrigo, muito obrigada pela tua presença. E deixa aí abraços, recados, fique à vontade. O nosso departamento de vôlei do Recreio da Juventude agradece a oportunidade, né? E um abraço a todos os nossos jovens atletas da cidade e da nossa região aí. Que bacana. Feijão, muito obrigada pela tua presença. Abraços, recados, fique à vontade. Quero deixar então um agradecimento aqui a vocês pela oportunidade de falar um pouco mais do nosso esporte, né? Eu acho que é isso. Valeu. Mini? Vamos lá então, Dani. Carlos da Silva, nosso ouvinte e telespectador da live lá de Portão, que pediu abraço. Papai também mandou um abraço, né? Sempre nossos pais família, aqui. Pai, torcendo. Beijo. E o Vlad também, grande Rodrigo, uma vida dedicada ao vôlei. Abraço. Esses são os recadinhos que chegaram aqui nos nossos últimos minutos. Que bacana. Lembrando que a gente vai então entrar em contato aí com os 2 sorteados que ganharam aí os livros. E eu quero agradecer também imensamente a presença de vocês que esteve aí conosco. Quero mandar um abraço especial para as meninas que treinaram comigo no Recreio da Juventude. Sim, porque eu treinei lá. Revela o ano, Dani! Não revela o ano, hein? Mas um abraço para elas que devem estar aí acompanhando, meus treinadores, o Bononi foi um deles, olha aí, dando dicas de que ano foi, mas não vou revelar. Um abraço aí a todos e até quinta-feira que vem. Tchau!